Olá, crianças! Aula de Geografia. E hoje nós vamos terminar o caderno 1 na parte de Geografia, tá? Nós vamos da página 36 até a página 40. E assim nós vamos concluir o caderno 1. Vamos em frente. Crianças, olhem para essa imagem. Isso é um grafismo. Foi feita por um artista plástico chamado Alfredo Maffei. O Alfredo, ele quis retratar aqui uma situação de mendigos que vivem nas ruas de São Paulo. E ele desenvolveu um projeto artístico chamado Inconstâncias, Olhares Invisíveis. Vamos conversar um pouquinho sobre essa imagem. Se vocês repararem, aqui tem o rosto de uma pessoa extremamente sofrida, provavelmente um mendigo, um morador de rua, né? Além desse olhar aqui, desse senhor, nós temos também em que ambiente ele está. Olha o ambiente que ele está. Numa rua, o que aparece aqui mais para baixo, abandonada, né? Brinquedo abandonado, pedaço da parede mostrando os tijolos, uma pintura mal feita, até sujeira, né? Então, o Alfredo Maffei, ele fez esse retrato aqui, esse grafismo nas ruas de São Paulo, porque ele quis chamar a atenção para a situação das pessoas que moram nas ruas, né, dos lugares onde elas ficam. Observe a imagem e responda as questões. Para qual problema urbano é problema da cidade, tá? O artista pretende chamar nossa atenção? Nós vimos, né, que ele pretende chamar a nossa atenção para o problema dos moradores de rua, das pessoas que não têm casa, não têm moradia, certo? E ficam abandonadas nas ruas. E aí nós temos os adultos, nós temos pessoas de idade, nós temos crianças, nós temos famílias inteiras morando embaixo de viadutos. É uma situação bem triste, né? Ainda mais agora, nessa época de pandemia, olha o perigo que essas pessoas estão correndo. Nós temos uma casa para nos abrigar, né? E essas pessoas, né? Elas estão nas ruas. Então, eu vou colocar aqui, crianças, as respostas e vocês depois com calma vão pausando o vídeo, conversando com o papai e com a mamãe sobre isso e respondendo também, ok? Então, veja. Para qual problema urbano o artista pretende chamar nossa atenção? Ele quer chamar a atenção das pessoas para o problema dos moradores de rua e das construções abandonadas na cidade. Então, olhando lá aquela imagem, você vê que ele retrata uma pessoa de rua, né, de morador de rua, e também o local que ela está morando, que é um local abandonado da cidade, não é um local bonito. Tá? Número 2. Em sua opinião, por que o autor colocou esse nome no projeto? Então, ele colocou o nome no projeto dele de Inconstâncias, Olhares Invisíveis. Por que será que ele deu esse título para o projeto dele? Inconstâncias, Olhares Invisíveis. Gente, o que é invisível? É aquilo que a gente não vê, né? Muitas vezes, o nosso coração, ele fica um coração de pedra, né? Ele passa pelas ruas, a gente vê os mendigos e muitas vezes a gente nem liga. É uma coisa que não nos incomoda. Mas deveria nos incomodar muito. Como que um ser humano está vivendo embaixo de um viaduto, de uma ponte, né? Então, ele colocou olhares invisíveis, porque essas pessoas, muitas vezes, elas existem, elas estão ali, mas as pessoas não estão vendo essas pessoas, não estão dando o que essas pessoas precisam para sobreviver com dignidade, né? E isso tem muito a ver com os políticos, né? Que deveriam estar olhando para essas pessoas que estão abandonadas, a cidade que está abandonada, os mendigos, os moradores de rua, as famílias que estão nessa situação, tá? Então, de novo, eu vou colocar a minha opinião, se de vocês forem diferente, podem colocar de vocês, quando eu pegar o caderno 1 para dar uma corrigida, eu vou ler, e quem quiser copiar e concordar com a minha, ok, tá? Vocês vão pausando o vídeo e colocando. Então, eu coloquei assim, ó, em sua opinião, por que o autor colocou esse nome no projeto? Colocou esse nome porque parece que muitas pessoas e o poder público não enxergam esses problemas, né? Então, tem muita gente passando
pelos lugares abandonados da cidade, tem muita gente passando pelas pessoas abandonadas que vivem nas ruas, e eles parecem que eles não estão nem aí, eles não estão enxergando esse problema. Um olhar invisível, você olha, mas você não vê. Só que a coisa está ali, as pessoas estão ali, os lugares abandonados estão ali. Tá bom, crianças? 3. Por que essas pessoas não moram em um local adequado? Por que será que as pessoas que estão morando nas ruas, né, estão morando nas ruas, não estão morando num local adequado, numa casa, num apartamento? Por quê? Tem vários motivos que pode estar acontecendo com eles, né? Então, eu vou colocar aqui algumas. Muitas pessoas moram nas ruas devido ao desemprego. Então, elas perdem o emprego, elas não têm mais como ganhar dinheiro para sustentar, pagar um aluguel, comprar uma casa. Há o problema com drogas. Muitos moradores de rua também são pessoas doentes, né? Doentes, que usuários de drogas. Eles precisariam ter uma medicina olhando para eles, para cuidar deles, né? No entanto, eles ficam envolvidos com a droga e ficam nas ruas. E até mesmo porque a família os abandona, né? A família acaba abandonando essas pessoas na rua. Então, por isso que nós temos essa população de rua. E não é uma população pequena não, gente. Quem vai para São Paulo, quando vocês forem para São Paulo com o papai, com a mamãe, comecem a observar pela janelinha, sabe? O que nós temos de pessoas abandonadas, os lugares abandonados, sujos, e tem pessoas morando ali, né? Existem moradores de rua e construções abandonadas em sua cidade? Onde estão localizados? Então, aqui em São Bernardo, será que a gente vê morador de rua? Sim, existem sim, né? E construções abandonadas? Também nós temos algumas. As construções abandonadas não estão localizadas muito aqui no centro, não. Elas ficam mais na periferia da cidade. Então, vejam como a Pro respondeu. Infelizmente, existem pessoas abandonadas nas ruas da nossa cidade. Na periferia, podemos ver também algumas construções abandonadas, né? E é muito ruim, gente, construções abandonadas. A cidade fica feio, né? Geralmente são construções que estão sendo depredadas, sujas, e ali se refugia muitas vezes pessoas, né, usando drogas, que não é bacana, né? O que não é nada bom para a cidade, nem para o cidadão, tá? Questão 5. Essas construções poderiam ter outro tipo de utilidade? Quais? Então, as construções abandonadas, elas podiam ter outra utilidade? Lógico que sim, né? E quais? Elas podiam ser muitas coisas. Eu coloquei assim, ó. Sim, poderiam ser utilizadas como abrigos, né? Mas lugares decentes, né? Com camas, com limpeza para o pessoal morar. Orfanatos para as crianças que estão abandonadas, como clínicas, né? Tanta clínica que precisa de médico, né? De clínicas médicas para atender a população. Então, esses locais abandonados, de repente, eles podiam ter essa outra utilidade, que seria muito bom. Com a ajuda do professor, leia o texto e converse com os colegas a respeito dele. Aqui, crianças, nós vamos falar de outra cidade. Até agora, com esse grafismo aí, né, do Alfredo Maffei, nós falamos da cidade de São Paulo. Agora, nós vamos estudar uma outra cidade que fica numa outra região, que é a cidade de Cuiabá, tá? Então, aqui tem um texto, eu vou ler o texto para vocês vão seguindo aí, que depois vem umas perguntinhas relacionadas ao texto. Um pouco da história da cidade de Cuiabá. A cidade de Cuiabá foi fundada oficialmente no dia 8 de abril de 1719. Em 1718, chega ao local, já abandonado, Pascoal Moreira Cabral, que depois de uma batalha perdida para os indígenas caxiponés, viu-se compensado pela descoberta de ouro, passando a se dedicar ao garimpo. Então, ele descobriu ouro. Tá? Em 8 de abril de 1719, Pascoal Moreira Cabral assina a ata da fundação de Cuiabá, no local conhecido como Forquilha, às margens do rio Cochipó. Rapidamente, contudo, as lavras de ouro se mostraram menores que o esperado, o que levou os portugueses a abandonar o local. Só um século mais tarde, Cuiabá se tornou a capital de Mato Grosso. Então, hoje nós temos capital de Mato Grosso, Cuiabá.
Há várias versões para a origem do nome Cuiabá. Uma delas é de que o nome vem da palavra Bororô e Cuiapá, que significa lugar da icuia. Icuia é flecha, arpão, flecha para pescar, feita de uma espécie de cana brava. Pá, lugar. Nome designa uma localidade onde os indígenas bororôs costumavam caçar e pescar no córrego da Prainha, que corta a área central de Cuiabá. Esse texto foi tirado do IBGE. Ok, crianças? Então, aqui está falando como surgiu a cidade de Cuiabá. Tá? E ela começou com uma batalha, né? Então, esse Pascoal aqui, ele perdeu uma batalha com os indígenas. Tá? E quando ele foi para esse local aqui, que hoje é Cuiabá, ele ficou feliz, porque ele começou a ver que ali tinha ouro. Algum tempo depois, eles viram que as lavras de ouros eram muito pouquinhas. Então, acabaram abandonando, né? Os portugueses abandonaram o local. E só depois de um século é que o Cuiabá virou a capital de Mato Grosso, como é até hoje, certo? E Cuiabá, por que chama Cuiabá? Por causa de uma origem indígena, aqui ó, Icuiapá, né? Cuiabá, Icuiapá, tá? Que significava o quê? Flecha para pescar, é um lugar onde eles iam para caçar, para pescar, tá? Aqui, crianças, é uma fotografia da cidade de Cuiabá. Né? Então, vejam, quando a gente lê aquele trecho, a gente imagina um Cuiabá meio floresta, né? Índios, o ouro, né? As minas. Aqui, a Cuiabá de hoje, atual. Então, uma cidade urbanizada, virou cidade grande, certo? Então, olha, ruas de asfalto, prédios, construções, uma cidade grande, bem urbanizada. Né? E aqui poucas árvores, né? Aqui tem um pouquinho de árvore. A cidade fica melhor quando ela tem mais árvores, né? Porque purifica o ar, né, crianças? Então, ó, aqui também é uma coisa para se analisar. Essa foto, ela foi tirada da trincheira de Jurumum, no município de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, e no ano de 2015. Então, é uma foto de 2015. Nós estamos em 2020, 5 anos atrás. Responda as questões. Quem vivia no território antes da chegada de Pascoal Moreira Cabral? Quem que vivia naquele território antes do Pascoal chegar? Os povos indígenas, lá tinha índios. Tá? Que elemento natural atraiu os colonizadores para a região onde foi criada a cidade de Cuiabá? O que chamou a atenção dos colonizadores ali? O ouro, né, gente? O ouro. Imagina se o pessoal não queria ir lá pegar ouro para ficar rico. A criação da cidade de Cuiabá foi pacífica, harmoniosa? Então, a criação, quando começou a cidade, será que foi uma coisa tranquila ou foi de guerras, né? Nós vimos, não foi pacífica, não foi na paz. Houve guerra com grupos indígenas que viviam no local. Os índios brigaram ali, né? Porque eles estavam sendo invadidos. Tá? Por que os portugueses abandonaram o local? Chegou numa certa hora, os portugueses foram embora, não interessava mais aquele local. Por quê? Abandonaram o local porque o ouro havia se esgotado. Acabou o ouro, então eles foram embora. Qual é uma das explicações para o nome da cidade? Por que Cuiabá chama Cuiabá? Tem origem indígena, né? O nome tem origem na palavra Bororô e Cuiapá, que era um local onde os índios costumavam pescar e caçar. Então, se você falar Icuiapá e falar Cuiabá, as palavras são próximas. Cuiabá tem origem na palavra indígena, tá? E Bororô e Cuiapá era um local lá dos indígenas, né? Que eles costumavam pescar e caçar. Esse número 2, crianças, faça uma pesquisa, né? Em livros e na internet, converse com o professor e seus familiares e responda aos itens. Nós vamos deixar essa pesquisa, nós não vamos fazer, porque eu na verdade até pesquisei para vocês. Porque é assim, o que significa o nome da cidade em que você vive? Então, São Bernardo do Campo, nós já fizemos na outra aulinha uma pesquisa sobre São Bernardo, né? São Bernardo, ele vem de um nome de um santo católico, né? Então, aqui essa região, antigamente era a região de São Bernardo, né? Ela era uma região muito grande, uma fazenda muito grande, que ela foi dividida em duas partes, né?
e foi dado para os monges beneditinos, né? E uma parte da fazenda, eles fizeram uma capelinha chamando de São Bernardo. E outra ficou sendo São Caetano, tá? Então nós moramos no lado de São Bernardo. Qual a origem desse nome? A origem desse nome nós já vimos também, que é uma origem de um santo, né? O nome de um santo católico. Ele guarda relação com alguma língua indígena, assim como Cuiabá? Se a resposta for afirmativa, qual? Não, São Bernardo não tem nada a ver com nome indígena, não tem origem indígena, ok? Então isso foi só um esclarecimento, uma curiosidade para vocês, ok? Não precisa fazer. Vamos em frente. Agora sim, a tarefa. Fazer em uma folha avulsa e deixar na pasta. Então, dentro daquela pasta que já está tendo algumas atividades, quando nós voltarmos para a escola, a Pro vai pegar essa pasta, vai dar uma olhada em todas as atividades, tá? Então, peguem uma folha avulsa, façam um cabeçalho, coloquem o nome de vocês, a data, né? E vocês vão fazer essa atividade aqui, que eu vou explicar agora. No quadro estão palavras e expressões. Elabore em seu caderno, no caso de vocês na folhinha, frases com a temática do capítulo, utilizando todas elas. Então, vocês vão ter que pensar no capítulo 4, vocês podem até estar olhando, estudando ele de novo, até uma boa forma de estudar. E vocês vão fazer frases. Lembrem-se do parágrafo, da letra cursiva. Pulem uma linha de uma frase para outra. Deixa tudo arrumadinho para Pro, tá? E vocês vão fazer frases com essas palavras ou com essas expressões aqui. Então, por exemplo, eu vou ter que fazer uma frase com moradores de rua. Olha aqui, ó, moradores de rua. Então, eu penso, primeiro eu elaboro a minha ideia sobre moradores de rua. Então, por exemplo, eu posso colocar, na cidade de São Paulo, vimos muitos moradores de rua. Tem muitos moradores de rua. Pronto, eu fiz uma frase. Pinta uma linha, vamos para outra. Preços desiguais. Lembra? Aí vocês vão ter que olhar lá no capítulo. O que foi falado de preços desiguais? Daqueles terrenos, né? Que um custava mais caro, o outro mais barato. Os preços não são iguais, eles são desiguais. Por quê? Depende do quê? Do local, né? O terreno fica mais caro quando ele for mais próximo a uma localidade que tem infraestrutura. Tem água, esgoto, luz elétrica, comércio. Quanto mais perto dessas coisas boas, mais caro ele custa. Quanto mais afastado e ele não tem essa infraestrutura, mais baratinho ele fica. Então, vocês têm que bolar uma frase com preços desiguais. Outra frase, com cidade. Nós conversamos bastante de cidades, né? Então, pensem lá uma frase. Com terrenos urbanos, né? Outra frase, com alteração da paisagem natural. Quando a paisagem natural ela é modificada pelo homem. E outra frase, com diferentes formas de viver dos grupos humanos. Tá? Então, pensem, e para fazer essa atividade, crianças, é interessante vocês darem uma lida no capítulo 4. Pede ajuda para o papai e para a mamãe, porque vocês vão fazer um estudo e vão elaborando as frases bem bonitinhas, relacionadas ao capítulo 4. Ok, classe? Então, com isso, concluímos o caderno 1 na parte de geografia. Certo, crianças? Acabamos o caderno 1. Olha aí uns índiozinhos para vocês verem o arco e flecha. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem em casa. Protejam-se.